Graça e paz para todos. Estamos aí na nossa quarta aula da disciplina Ética Cristã do curso de Bacharel em Teologia pelo CETEC. Para mim é uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. Eu tenho certeza de que vocês estão pensativos com relação aos assuntos que estão sendo tratados nesses dias em que vocês têm assistido os vídeos. Assuntos que geram polêmica, né? Mas eu sei que vocês têm maturidade suficiente para buscar o aprofundamento das informações. Eu tenho a obrigação, como ensinador, de passar os assuntos a vocês, de dar uma... Não tem como nós esgotarmos os assuntos, mas dar uma abordagem rápida, né, biblicamente falando, e colocar a minha opinião, que não é absoluta, mas eu tenho que ter argumentos suficientes para ensinar na minha igreja, na igreja em que sou responsável por ensinar. Então você precisa também ter essa certeza do que vai ensinar nas suas igrejas, tá? Tenham cuidado, responsabilidade e lembrem-se, a fonte principal de consulta do cristão, do teólogo cristão, é a Bíblia Sagrada. As informações obtidas através de livros, de conteúdos extrabíblicos, são importantes, mas não substituem ao conhecimento bíblico. Você precisa compreender que as informações que são extraídas da Bíblia Sagrada, ela é prioritária na nossa vida enquanto ensinador cristão, enquanto teólogos, enquanto pastores nas nossas igrejas, tá ok? Tenhamos cuidado e responsabilidade, temor de Deus para com o rebanho do Senhor. Quero ler um texto, um versículo bíblico que se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Paulo estava na prisão e dentro da prisão ele então escreve essa carta aos filipenses, buscando neles o crescimento e a maturidade espiritual. E dentre o conteúdo que ele escreveu, ele fala sobre a nossa busca na carreira cristã, sabendo que de tudo que nós viermos a passar neste mundo, seja por perseguição, calúnia, pelo simples fato de sermos cristãos, isso significa recompensa na eternidade. Paulo vai deixar bem claro que para ele o viver é Cristo, viver no Senhor com alegria, com satisfação, prazeroso estar na presença de Deus. Ele diz então que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro ou ganho. Ele não tinha medo do que estava por vir, né? Nas suas prisões, nas perseguições, nas injúrias levantadas contra ele, ele sabia que o morrer em Cristo era ganho lucro, tá ok? E, enfim, vamos então mais adiante e tratar de dois assuntos importantes. Vamos falar sobre a eutanásia, a falácia da boa morte, e vamos falar sobre transplante de órgãos, tá ok? Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, prepara o coração dos teus filhos, que seja encontrada uma terra fértil ainda mais, que os teus filhos cresçam, se fortaleçam no Senhor, que os seus questionamentos, as suas indagações sejam alcançadas através da busca do conhecimento da tua palavra. Oriente seus filhos, capacita seus filhos e que eles possam ter grandes experiências no Senhor com os assuntos que iremos abordar durante mais 4 encontros além desta noite. Abençoe os teus filhos, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Primeiro, vamos falar sobre a eutanásia, a falácia
da boa morte. A definição de eutanásia, segundo o dicionário, a tradução literal como boa morte, é a antecipação da morte de pacientes terminais que desistem sofrendo de enfermidades incuráveis, aflitivas e dolorosas. A minha pergunta: existe boa morte? Morte ruim ou má morte? A gente pensando nessas possibilidades, a gente se depara com algumas questões que geram em nós preocupação. Que tipo de preocupação? A gente antecipadamente já fica contra, sem minudenciar o assunto da eutanásia. Mas você já parou para pensar naqueles casos dentro da sua igreja, ou às vezes até familiar? Você vê uma pessoa doente, você vê uma pessoa se esvaindo da sua saúde, da sua vida, já minguando, né? E nesse processo de quase morte, gera dor, gera sofrimento, mas as pessoas que estão lidando com essas situações, o que me parece é que não gera só sofrimento para elas, mas para aqueles que estão assistindo. Por vezes, pessoas têm que abster-se da sua vida familiar para acompanhar um doente da sua família, da sua casa. Por questões de necessidade de acompanhamento dessas pessoas doentes, você acaba se afastando das suas atividades laborais por período provisório. Às vezes você tem um gasto financeiro maior por conta dessas necessidades oriundas dessa pessoa, familiarmente falando, doente. E olhando para a nossa vida cristã, nós temos a obrigação de amar as pessoas. Mas a obrigação de amar as pessoas, ela tem que ser clara e não pesada. Porque se você tem peso em fazer as coisas para o seu próximo, para os seus familiares, para aqueles que estão à sua volta, pode-se falar tudo, mas não uma demonstração de amor. Uma obrigatoriedade com a ausência do amor que te leva a fazer aquilo que foi lhe conferido com pesar, com dureza. E, como consequência dessas circunstâncias que essas pessoas fazem para acompanhar um doente, né, começa a se gerar dentro do coração do acompanhante um desejo de acelerar a morte daquela pessoa. Deus, leva porque está sofrendo. Senhor, prepara. Eu estou falando para cristãos, eu estou falando de pessoas de igreja, tá? Quando estou tratando dos assuntos, estou falando das questões eclesiásticas, de como nós lidamos com as pessoas e as situações. Então as pessoas, os cristãos, começam a fazer orações das mais... Olha só, já não há aquela oração de fé. Deus, a Bíblia diz que o Senhor é o Deus da cura, o Senhor Jeová Rafá. As pessoas já não estão orando mais assim. Já estão orando: Deus, se for da tua vontade, prepara e leva e conforta os corações. É mais fácil orar dessa forma do que orar pedindo um milagre. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que enquanto houver fôlego de vida, sempre haverá espaço para o milagre de Deus. Nós não podemos desacreditar do poder de Deus, tá? Então, pensando na eutanásia, a gente começa a pensar, a compreender que em algumas circunstâncias, mesmo não sendo tão nítido, mas a gente admite possibilidades, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque quando nos posicionamos contra, mas abrimos exceções, né?
abraçamos outros meios para se admitir indiretamente essa prática, também erramos. Erramos na omissão, erramos na falta de ensino. Nós temos que ensinar que a vida ela é essencial, primordial, que Deus é capaz de ensinar a toda e qualquer pessoa, até mesmo através do sofrimento, para aqueles que passam e para aqueles que assistem ao sofrimento alheio, tá? Então a gente precisa ter essa compreensão do que Deus pode fazer e do que Ele quer fará segundo o seu propósito. Nós temos que ter esse discernimento, essa capacidade de lidar com essas questões e esperar em Deus pelo milagre, tá? Então, quando a gente pensa em pessoas doentes, em pessoas com enfermidades incuráveis, aflitivas, dolorosas, né, a gente não pode abrir espaço para admitir práticas para a antecipação da morte, tá? Precisamos pregar em todas as circunstâncias o amor e a vida em Cristo. Mas para o cristão, segundo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, tá? Então, precisamos ter esse discernimento que se a morte vier bater a nossa porta, nós não iremos nos desesperar, porque o morrer em Cristo é lucro. Fiquem tranquilos, tá bom? E tenham certeza, Deus cuida da nossa vida, preserva a nossa vida, mas no momento em que Ele decidir te recolher como cristão, antes do arrebatamento da igreja, que assim aconteça, ou me recolher. Não sei até quando vou viver, se vou viver muito, se vou presenciar o arrebatamento da igreja. Eu oro todos os dias a Deus para que o nosso Senhor Jesus Cristo volte hoje. E é assim que a Bíblia nos orienta. Ora, vem Senhor Jesus, a oração tem que ser contínua para todos os dias. E tão somente estejamos preparados para esse grande momento do arrebatamento da igreja, a volta do Senhor, ok? Vamos lá. Outras definições relacionadas à eutanásia. Tem também a ortotanásia, certo e ajustados à razão da morte. São assistidos por meios ordinários. São aquelas pessoas que morrem de forma assistida. Quer ver um exemplo? Ajustado à pena de morte. A pessoa que foi condenada à morte e que será, em data aprazada, ela será morta por meio de medicações, cadeira elétrica ou fuzilamento, mas ajustados à razão da morte daquela pessoa. Outra definição é a de distanásia, morte lenta, oposto da eutanásia, também chamada de cacotanásia, que significa morte ruim e indesejável. A gente vê algumas práticas de pessoas ruins que torturam as pessoas, objetivando a morte lenta, dolorosa e de sofrimento. Por exemplo, fazer cortes e que a pessoa morra com a perda do sangue. O corte de membros, provocando dor e também a anemia causada pela amputação dos seus membros. O queimar partes do corpo da pessoa, extrair membros, olho, cortar a orelha, língua, enfim, a forma lenta e dolorosa para se chegar à morte de uma pessoa da pior forma possível. Tá? Então, existem essas situações, são práticas diferentes e é claro que não admitimos nenhuma delas, em hipótese alguma, tá ok?
Então, trazendo já a definição, eu quero que vocês entendam que há dois tipos de eutanásia. A eutanásia ativa, onde o objetivo é o término da vida. Quem pratica a eutanásia ativa é a própria pessoa, né? A pessoa para de comer, a pessoa toma medicamentos misturados a mais, ou medicamento, ou veneno, enfim, objetivando a interrupção da sua vida. Isso se chama suicídio. E para esse tema especificamente, eu quero dizer uma coisa. Estamos vivendo dias em que pastores estão tirando suas próprias vidas. E por conta de prática do suicídio por líderes cristãos, passou-se a cogitar a modificação, a reinterpretação da Bíblia, né? E por conta desses, porque enquanto não eram pastores, mas membros de igreja, ninguém se falava nessa questão. Mas quando tratou de pastores, passou-se então a ter um cuidado em reinterpretar e dizer, não, quem tira a própria vida, quem se suicida, quem garante que a pessoa vai para o inferno? Ela poderá ir para o céu. Nesse caso específico, há uma exceção que eu também não vou aqui ficar gastando tempo com isso, mas uma pessoa doente, né, já com seu psique conturbado, que não tem controle das suas ações e emoções e tira a sua própria vida, né, a gente não sabe as razões e os motivos. Eu também não vou ficar aqui sendo o julgador, dizer esse foi para o céu e esse foi para o inferno. Não cabe a mim fazer isso, mas eu tenho que ensinar dentro da minha igreja que o suicida não herdará o reino dos céus. Suicida, homicida, tá bom? Temos que ter cuidado na hora de ensinar isso. Isso está relacionado a pastores e não pastores, tá ok? Temos que ter muito discernimento em relação a isso. Temos que ensinar o certo, claro, né? Quando ocorrer isso, não vai ser eu nem você que vai dizer, ó, aquele ali está condenado à perdição eterna. Não cabe a nós. Mas precisamos orientar as pessoas para que tenham cuidado e responsabilidade para com a sua saúde e a saúde do seu próximo, para que eles venham a ter amadurecimento e compreender que a vida, ela deve ser preservada e nenhum argumento deverá dar legitimidade à prática de se tirar a própria vida ou a vida de um próximo, tá ok? Então, entendendo a eutanásia, onde a pessoa quer interromper, terminar a sua vida, o suicídio, vamos agora então para a eutanásia passiva, que é o não prolongamento da vida alheia, né, de outras pessoas, né? A eutanásia ativa, tirar a própria vida. Eutanásia passiva, outras pessoas interromperem a vida alheia. Tá? Então, a gente definindo isso, vamos então mais adiante pensar no que era praticado na era nazista de Hitler, onde a eutanásia na Alemanha era considerada política pública, né? Desde de 1939 a 1941, a eutanásia era praticada continuamente. Ficou doente, estava lá, né, com possibilidades, com risco de morte, interrompia, não ficavam perdendo tempo. E ainda, além de interromper, aqueles corpos eram utilizados nos estudos para o aperfeiçoamento da medicina. Vocês sabiam que na prática da eutanásia haviam algumas pessoas que eram utilizadas ainda vivas para estudo? Vai morrer, mas vai morrer através do estudo. Abriam elas vivas, viam funcionamento. Olha só como era realizada o aperfeiçoamento da medicina, né? Faziam de tudo. Eu até entendo que o aperfeiçoamento da medicina foi importante, mas esses meios que foram utilizados são aberrações, né? Práticas totalmente criminosas. Enfim, mas eles pensavam que isso seria benéfico para a aplicação de políticas públicas, para o bem da sociedade, para o bem da Alemanha nazista.
Tá? Foi também criado, na época de Hitler, programa de aperfeiçoamento racial. Na busca pelo aperfeiçoamento racial, eles praticavam a boa morte ou a má morte de pessoas que tinham defeitos físicos, né, eram idosos, pessoas que tinham crianças que não que tinham com imperfeições intelectuais, físicas, a juventude, enfim, tudo isso que eles buscavam era um motivo para a interrupção de vida. E a busca pela raça ariana, a raça aperfeiçoada, a raça pura, que supostamente Hitler estava propondo para a nação alemã. Ok? Mas, vendo essas práticas, a gente não fica muito distante do que se vê por aí. O que nós vemos? Você já não ouviu falar de uma médica lá no sul que aplicava medicações e interrompia a vida das pessoas, matava pessoas no exercício das suas atividades? É isso aí. Pessoas no Brasil fazem isso. Eu não tenho como acusar, né, e também ser descuidado no que eu vou falar, mas podem ter certeza, diariamente, eutanásias estão sendo praticadas no Brasil. Todos os dias. Vou desligar um equipamento, uma medicação propositalmente aplicada, ou às vezes até pode também ter sido errado, enfim, mas pessoas são mortas todos os dias e poderiam ter a sua vida prolongada, mas, enfim, não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas me preocupa muito o que acontece. Por isso, quando alguém doente da sua família for para o hospital, acompanhe. Fique atento, observe, veja as medicações aplicadas, observe tudo. Ainda assim, é possível errar. Ainda assim, é possível errar. Ok? Vamos lá. Ainda no nazismo alemão, havia os chamados cargueiros da morte, caminhões com monóxido de carbono, onde eram expelidos para dentro daquelas caixas cheias de pessoas. Existem vídeos de tais práticas circulando na internet, né? Os cargueiros da morte eram pessoas, crianças, jovens, idosos com problemas de saúde, judeus, pelo fato de serem judeus, eles eram colocados dentro de um caminhão, o caminhão expelia excessivamente monóxido de carbono, mexido por mecânicos para que assim acontecesse. Um tubo saía do cano de descarga e era conectado à caixa, esqueci o nome que é dado, ao baú desses caminhões. Todas as pessoas lá dentro ao inalarem o monóxido de carbono, morriam. Vinham a óbito, eutanásia, propositalmente, má morte. Essa, no caso, não é a boa morte, é a má morte intencionalmente. Isso se chama homicídio. Tá? Então, a gente vê em algumas nações, né, práticas da boa morte ou má morte como se fosse algo necessário para o aperfeiçoamento da população, né, a busca pelo aprimoramento de uma raça, e isso aí tem causado graves crimes à humanidade, né? Genocídio à torta e à direita. A gente vê isso acontece, olha só, isso acontece muito em nações comunistas, tá? Em nações cuja liderança prega um ideal de um Estado forte, de um Estado
poderoso, de um Estado rico, mas com a sua população submetida, subjugada. E, como consequência disso tudo, se tiver que matar para alcançar seus objetivos, eles vão matar em número, assim, sem comprometimento nenhum, não se importando com a vida humana, eles buscam poder pelo poder. Se tiver que matar para garantir os seus ideais, eles assim o fazem. E o comunismo faz muito disso. Tá ok? Faz muito. Enfim, não vou aqui entrar também em detalhes sobre esse assunto, mas precisamos pensar mais adiante. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo, tá? E vou continuar no segundo vídeo ainda sobre a eutanásia, tá ok? Deus te abençoe.